Operação Bagration foi o codinome da Operação Ofensiva Estratégica Bielorrussa Soviética de 1944 durante a Segunda Guerra Mundial, que libertou as forças alemãs da República Socialista Soviética da Bielorrússia e do leste da Polônia entre 22 de junho e 19 de agosto de 1944. A operação recebeu o nome do príncipe georgiano Piotr Bagration, dos séculos 18 a 19, general do exército imperial russo, que foi ferido mortalmente na Batalha de Borodino. A operação resultou na destruição quase completa do grupo de exércitos alemão Centro e de 3 de seus exércitos componentes, o 4º Exército, o 3º Exército Panzer e o 9º Exército. Foi a derrota mais aterradora de todas as forças armadas alemãs na Segunda Guerra Mundial. No final da operação, a maior parte da União Soviética Ocidental tinha sido reconquistada e o Exército Vermelho tinha conseguido pontos de apoio na Romênia e na Polônia. As perdas alemãs aumentaram de 48 mil em maio para 169 mil em julho e 277 mil em agosto. Eventualmente, totalizaram bem mais de 500 mil de mortos e feridos, ainda maiores do que o número de vítimas em Verdun em 1916. Os exércitos soviéticos diretamente envolvidos na Operação Bagration foram a Primeira Frente Báltica, sob o comando do general do Exército Ivan Bagration, a Primeira Frente Bielorrussa, comandada pelo general do Exército Konstantin Rokossovski, foi promovido a marechal em 29 de junho de 1944, a Segunda Frente Bielorrussa, comandada pelo coronel-general Georgy Zakharov, e a Terceira Frente Bielorrussa, comandada pelo também coronel-general Ivan Cherniakovsky. O grupo de exércitos Centro já havia se mostrado difícil de combater, como demonstrou a derrota soviética na Operação Marte. Mas em junho de 1944, apesar de encurtar a sua linha de frente, tinha sido exposto após as severas derrotas do Grupo de Exércitos Sul nas batalhas em que se seguiram a Batalha de Kursk, a Segunda Batalha de Kiev e a Ofensiva da Crimeia, no final do verão, outono e inverno de 1943 e 44, que os soviéticos chamaram de terceiro período da Segunda Guerra Mundial. A Operação Suvorov viu o próprio Grupo de Exércitos Centro ser forçado a recuar para o oeste de Smolensk durante o outono de 1943. Em meados de junho de 44, os aliados ocidentais na península de Cotentin estavam a pouco mais de 1.046 quilômetros de Berlim, enquanto as forças soviéticas, no portão de Vitebsk, estavam a 1.200 quilômetros da capital alemã. Para o Terceiro Reich, as ameaças estratégicas eram praticamente as mesmas. Hitler subestimou a ameaça representada pelas tropas soviéticas que enfrentavam o Grupo de Exércitos Centro e redistribuiu 1/3 da artilharia do Grupo de Exércitos Centro, 1/2 de seus caça-tanques e 88% de seus blindados para a Frente Sul, onde o alto comando alemão esperava o próximo grande ataque soviético. Bagration, em combinação com a vizinha ofensiva Lvov-Sandomiersk, lançada algumas semanas depois na Ucrânia, permitiu à União Soviética recapturar a Bielorrússia e a Ucrânia dentro de suas fronteiras de 1941, avançar para a Prússia Oriental Alemã, mas mais importante, a Operação Lvov-Sandomiersk permitiu ao Exército Vermelho chegar aos arredores de Varsóvia, depois de ganhar o controle da Polônia a leste do rio Vístula. A operação permitiu que a próxima operação, a ofensiva Vístula-Oder, chegasse à vista da capital alemã. Os soviéticos ficaram inicialmente surpresos com o sucesso da Operação Bielorrussa, que quase chegou a Varsóvia. O avanço soviético encorajou a revolta de Varsóvia contra as forças de ocupação alemãs. A batalha foi descrita como o triunfo da teoria soviética da arte operacional, devido à coordenação completa de todos os movimentos da frente estratégica e do tráfego de sinais para enganar o inimigo sobre o alvo da ofensiva. As operações táticas militares do Exército Vermelho evitaram com sucesso as reservas móveis da Wehrmacht. Apesar das enormes forças envolvidas, os comandantes da frente soviética deixaram seus adversários completamente confusos sobre o principal eixo de ataque até que fosse tarde demais. Os maiores nomes por trás do planejamento da operação foram o Marechal Georgy Zhukov, o General Alexander Vasilevsky e o General Konstantin Rokossovski. Os soviéticos realizaram uma vasta campanha de desinformação, fazendo com que os alemães acreditassem que o principal ataque seria no sul da Polônia. Isso fez com que os alemães redistribuíssem suas forças, enfraquecendo suas posições na Bielorrússia. As 4 frentes soviéticas contavam com cerca de 1,7 milhão de soldados, 6 mil tanques e canhões autopropulsados, 24 mil peças de artilharia e morteiros e 8 mil aeronaves. Quando a operação começou, em 22 de junho de 1944, foram feitos ataques coordenados ao longo de um vasto fronte, envolvendo bombardeios de artilharia massivos e assaltos aéreos para desmantelar as defesas alemãs.
As forças soviéticas romperam as linhas defensivas alemãs, com suas unidades realizando manobras de cerco em larga escala, isolando grandes forças. As cidades de Vitebsk, Orsha e Mogilev foram cercadas e libertadas. Em 3 de julho, Minsk foi capturada, resultando no cerco e destruição de várias unidades alemãs. Este evento marcou um ponto de virada crucial na operação. A Operação Bagration resultou em perdas devastadoras para as forças alemãs. O 9º Exército foi quase completamente destruído, enfrentando cercos em Bobruisk e sofrendo perdas massivas. O 4º Exército foi cercado e aniquilado em Minsk, com mais de 100.000 soldados mortos ou capturados. O 3º Exército Panzer sofreu baixas severas e foi forçado a recuar desordenadamente. O 2º Exército Panzer foi severamente danificado, com várias unidades destruídas ou capturadas. Algumas divisões da Waffen-SS também sofreram perdas consideráveis. A 18ª Divisão Panzer Grenadier SS Horst Wessel sofreu pesadas perdas e foi completamente destruída. A 25ª Divisão Panzer Grenadier SS Hunyad enfrentou combates intensos e sofreu baixas significativas. A 5ª Divisão Panzer SS Viking, embora tenha conseguido retirar algumas de suas unidades, foi gravemente enfraquecida. A operação foi um desastre colossal para a Alemanha nazista, marcando o colapso do Grupo de Exército Centro. As forças soviéticas avançaram até 600 quilômetros, libertando a Bielorrússia, parte da Polônia e dos países bálticos. As estimativas de baixas alemãs incluem cerca de 400.000 soldados mortos, feridos ou capturados. A vitória soviética consolidou a posição do Exército Vermelho no teatro de operações oriental e abriu caminho para futuras ofensivas que eventualmente levariam à queda de Berlim em 1945. A operação demonstrou a habilidade de planejamento e execução dos comandantes soviéticos, sendo um marco na arte da guerra ofensiva. Além disso, a destruição de várias unidades da Wehrmacht e da Waffen-SS enfraqueceu significativamente a capacidade de combate alemã no leste. Em resumo, a Operação Bagration não foi apenas uma vitória estratégica crucial para os aliados, mas também simbolizou a derrocada do poderio militar nazista na frente oriental, acelerando o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. A Operação Bagration, ao infligir uma destruição quase total ao Grupo de Exércitos Centro, teve um impacto mais direto e devastador na capacidade de guerra da Alemanha do que a invasão da Normandia. Embora ambas as operações tenham sido cruciais para a derrota nazista, Bagration destaca-se por sua escala, a magnitude das perdas alemãs e suas consequências estratégicas imediatas. A ofensiva soviética no leste complementou a pressão aliada no oeste, criando uma situação de guerra em 2 frentes, que a Alemanha não podia sustentar. Portanto, pode-se argumentar que, no que diz respeito à derrota militar direta da Alemanha nazista, a Operação Bagration teve um impacto superior ao do dia D. No entanto, a sinergia entre as 2 ofensivas foi essencial para a vitória final dos aliados.